Mais um vídeo aqui pro canal pra vocês sobre mais um livro. Pois é, mas logo eu trago um vídeo pra vocês de academia, pode deixar. Se você estiver ouvindo um barulho de vento aqui, tem um ventilador aqui do meu lado, cara. Tá muito quente hoje, não dá não. Então vamos lá, o livro sobre a arte da guerra. Mas antes, como eu já havia mencionado antes, quarta-feira vai estar saindo um vídeo novo sobre eu treinando. Então fiquem ligados aí, não percam, beleza? Então vamos começar então. E esse livro aqui, por mais que seja muito antigo, né? Foi escrito 2.500 anos atrás. Continua sendo muito bom e um livro atemporal, digamos assim. Foi um livro que eu consegui ler em menos de 2 semanas. Foi em mais ou menos ali uns 11 dias. Bem rapidinho a leitura, né? Um livro pequeno. Tem só 13 capítulos. Bem fininho, tem 160 páginas por aí. 150 páginas. Bem curtinho mesmo. Não foi fácil, assim, é uma leitura difícil até, tipo assim, você tem que se concentrar um pouco para ler, senão você não consegue ler muito não. Então um resumo mais ou menos aqui, eu quero começar falando que ele é um livro que ele fala com a principal mensagem o seguinte: a vitória é a principal, é o principal objetivo, entendeu? A vitória é o que importa. E pouco importa os meios necessários para fazer isso. Não interessa a moral, a ética, que você está literalmente numa guerra, ou seja, sua vida está em jogo. Então eu vou começar aqui a descrever os capítulos de forma resumida, beleza? Então vamos lá. Primeiro capítulo ele fala sobre planejamento, rapaziada, exatamente, planejamento inicial. É onde você tem que se planejar para entrar numa guerra, pô. Se você for guerrear sem nenhum planejamento, você vai tomar um sacode do inimigo, entendeu? E você tem que planejar com os seguintes 5 critérios, na verdade, né? Que é o caminho, o clima, terreno, o comando e a doutrina. Eu não vou especificar o que é cada coisa, mas em resumo é isso mesmo. Você tem que conhecer o caminho, a estrada, o terreno, beleza? Você tem que saber doutrinar os seus soldados, para que eles te obedeçam e tudo mais. Você tem que ser um bom general e vamos seguindo. Segundo capítulo, guerreando, ou seja, no meio da guerra, né? Ele fala aqui nesse capítulo uma coisa muito interessante, que é: você tem que ser rápido na sua guerra. Você não pode prolongar muito tempo de luta. Se você prolongar muito tempo, você vai perder seus recursos naturais, você vai perder seus soldados, vai perder fonte de alimento, fonte de tudo. Então aqui ele fala que você tem que ser o mais rápido possível, ou nem entre na guerra, entendeu? Se você for demorar muito, nem entre na guerra. Fique no seu local mesmo. Terceiro capítulo fala sobre estratégia de ataque. E aqui ele fala simplesmente o seguinte: se você conseguir derrotar o inimigo sem precisar lutar, perfeito. Mas se não conseguir fazer isso, você tem que pelo menos você tem que primeiro seguir uma ordem, na verdade. É assim: você tem que primeiro atacar o planejamento dele, depois atacar as alianças dele, os parceiros dele, né, de guerra. Em seguida, você tem que atacar os guerreiros, os soldados, o exército dele, as armas deles, né? As armas deles. Por último, mas não menos importante, você tem que acabar com a cidade deles, destruindo tudo mesmo. E tem que ser rápido também, não pode esquecer de ser rápido, tem que ser rápido nessas coisas. Em resumo, ele fala para você acabar com o inimigo mentalmente, tipo assim, antes mesmo de derrotá-lo fisicamente. Em resumo é isso. Quarto capítulo, rapaziada, vamos lá então. E ele fala o seguinte: para você evitar batalhas desnecessárias. Exatamente. E é pra você ser como a água, digamos assim. Ele usou essa analogia assim pra você ser como a água. Porque a água, ela vai nos pontos mais baixos dos rios. Ela vai no ponto mais baixo entre as rochas, né? Ela não fica lá tentando bater no ponto mais alto das pedras. Ela vai na fraqueza do inimigo, entendeu? Se você vê que o inimigo é mais forte que você, tiver mais números de soldados que você, tiver mais recursos que você não ataca, você se defende, você sai fora. Porque não tem cabimento pra coisa dessa, entendeu? É lógica, não tem porquê, né? Capítulo 5, forças. Aqui ele fala pra você atacar o inimigo de frente, de forma direta e de forma indireta, atacando os pontos cegos deles, sendo imprevisível, né, pro inimigo. Porque se você for um combatente previsível, você será derrotado muito facilmente. Então, não seja previsível, seja imprevisível, como sempre. Capítulo 6. Assim como eu já tinha dito antes no capítulo 4,
Aqui é mais ou menos parecido. Fraquezas e forças. Aqui você tem que fazer o inimigo jogar o seu jogo. Você tem que fazer o inimigo entrar na sua armadilha. Esse aqui é o principal ensinamento desse capítulo. Onde ele fala também, né, que se o inimigo for forte, você deve evitar. E se o inimigo tiver muitos pontos fracos e você souber que o inimigo é mais fraco que você tem que destruir ele, aniquilar ele, beleza? Então, é isso. Capítulo 7. Manobras militares. Aqui ele fala pra você conhecer o terreno antes de atacar o inimigo. Se você não conhecer o terreno, você vai tomar um sacode. Exatamente. Ou melhor, se você não conhecer o terreno e o inimigo conhecer o terreno, você vai ser estraçalhado por inimigo. Se vocês dois conhecem o terreno, vai ser uma chance de 50% para cada um. Se você conhece o terreno e o inimigo não conhece o terreno, você vai ganhar. Então aqui ele fala que o conhecimento de terreno é poder. Capítulo 8. Circunstâncias ou adaptações. Aqui ele fala uma coisa muito legal, né, que você não tem como seguir uma regra, um elixir da guerra. Não existe plano fixo, não tem nada disso. Se você tá no meio da guerra, cara, vai haver circunstâncias que você tem que tomar conta própria, tipo, naquela hora, entendeu? Não tem como você esperar uma ordem direta chegar do seu general. Você tem que tomar conta, você tem que tomar uma decisão por conta própria ali, pra evitar o pior, entendeu? Vamos supor lá, você tá no meio do caminho, no meio da floresta, tá vindo 500 mil soldados pra te atacar lá e você tá só em 100. Você vai esperar o seu general pra falar assim, ó, você tem que sair daí rapidão, fazer a curva, entra no túnel, sei lá o que. Não, você não vai esperar a ordem chegar, você vai fazer isso automaticamente, entendeu? Você sabe que tá vindo perigo, você tem que desviar do perigo. E é isso que esse capítulo fala, né? O capítulo de circunstâncias. Tem que saber lidar com as circunstâncias que tá vindo pra você. E saber como, né? Saber como agir nessas circunstâncias. Então é praticamente isso. Tem que improvisar. É praticamente isso esse capítulo. Capítulo 9. Marcha do Exército. Aqui ele fala sobre o território, né? Que o território ele afeta sim o meio da batalha. Se for um território difícil, como um pântano, uma floresta tropical muito perigosa, né? Vai ser uma batalha mais difícil. Então você tem que saber usar o terreno mais viável para você, né? Saber, né? O que já adentra sobre conhecimento de terreno. Então, tipo assim, se você sabe que tem tal terreno que é melhor para você guerrear ao seu favor, assim deve ser feito. E não ao contrário. Você não deve achar um terreno difícil para guerrear, entendeu? Isso é burrice. Capítulo 10. Aqui é praticamente a mesma coisa, só que aqui é mais um capítulo sobre terreno. Ele fala sobre você, né, saber o seu melhor terreno para você. Que se você souber usar o terreno a seu favor, você já vai começar ganhando, né? Se você souber o terreno mais favorável para você, o inimigo não souber esse terreno, não saber sobre esse terreno, você já vai começar ganhando, né? Então, é isso. Ele fala aqui também que existem dois tipos de terrenos, o favorável e o desfavorável. E se você souber onde é favorável ou desfavorável para você, né, você já vai começar ganhando. Capítulo 11. Existem 9 tipos de terrenos. Cada terreno deve exigir uma tática diferente para você guiar o seu exército. Mas eu vou apenas citar 3 exemplos de territórios, beleza? Então vamos lá. Território próprio. Você deve se defender. Território inimigo. Ataque rápido, saia rápido. Terreno cercado. Se você não tem saída, lute até a morte. Lute até não aguentar mais, entendeu? Aqui é tudo ou nada. Aqui é questão de vida ou morte mesmo. Capítulo 12. Uso do fogo. Aqui os ataques devem ser rápidos, letais e precisos, podendo ser físico ou moralmente. Você pode destruir o inimigo dessas duas formas, né? Tipo, você pode destruir ele fisicamente e moralmente, ou moralmente. Saiba a hora de atacar. Por último, mas não menos importante, temos aqui o uso de espiões. Exatamente, os espiões aqui vão ser a principal fonte de informações. É o meio que os generais usam para obter as informações, né? E aqui ele fala que a informação vale mais do que 1000 espadas, né? Tipo, vale mais do que qualquer exército. Ou seja, se você tiver a informação primeiro que o inimigo, você vai
sair na vantagem e podendo ter mais chance de ganhar. Bom, em resumo do livro é isso. Mas não foi uma leitura tão fácil, não foi uma leitura tão fácil assim. Eu tive que ler uma vez o livro inteiro, pesquisar, fazer resumo, pesquisar vídeo no YouTube assim, né? E só aí então eu consegui entender bem melhor esse livro. E por mais que ele seja antigo, ele ainda tem como ser adaptável para os seus dias de hoje. Não apenas como forma de guerra, mas você pode adaptar como estilo de hoje. Aqui ele fala sobre planejamento, sobre circunstâncias, sobre adaptação. Isso é uma coisa interessante na sua vida. Isso é uma coisa interessante na sua vida hoje, em dia, né? No seu dia a dia. Você vai querer ser promovido no trabalho, você vai ter que fazer um planejamento, você vai ter que fazer um estudo, você vai ter que fazer tudo. Então dá para adaptar tudo que esse livro fala no seu dia a dia, na sua vida, né? Por mais que esse livro seja antigo, ainda assim ele traz um belo conhecimento para nós. Se você quiser esse livro aqui, o link vai estar na descrição. Compre aí se você quiser, é muito bom mesmo, recomendo muito. Mas vá já com a intenção de ler, né? Como eu já havia falado no vídeo anterior, vá com a intenção de ler sabendo o que esse livro quer passar, né? Senão você vai ficar perdido, porra. Então, é isso. Agora eu quero ler esse livro aqui, ó, O Alquimista, de Paulo Coelho. É um livro que fala sobre, como é que é, cara? Sobre a lei da atração do universo, é isso mesmo? Eu não sei, ainda quero começar a ler. Bom, é isso, rapaziada. Quarta-feira tem vídeo novo, dessa semana mesmo. Então fiquem atentos aí e não percam os próximos vídeos, beleza? Falou, stay hard!